Bom dia a todos, que a paz e a graça do Mestre Jesus habitem os nossos corações e que possamos, na manhã de hoje, estarmos envolvidos pelos bons espíritos, inspirados e amparados no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos, para que nós possamos fazer a nossa reflexão do dia. Feliz Ano Novo a todos, que 2022 seja um recomeço, um início, para todos aqueles que buscam renovações, que buscam a melhora, e uma continuidade para aqueles que estão satisfeitos e que estão sempre buscando continuar no bom caminho. Falando em ciclos e início de ano, é sempre bom que nós tenhamos em mente que, apesar de muitas pessoas disserem que a questão do início do ano é uma convenção humana criada, muitas vezes não faz sentido cientificamente. É importante nós pensarmos que, lembrando que Deus está no comando de tudo, a mudança do calendário é uma dádiva, porque nos permite sonhar com um recomeço, inspirar em mudanças, em renovações, deixando para trás coisas que não nos valem mais. Pelo nosso crescimento aprendemos que existem situações que não valem a pena continuar, que precisam ser renovadas, energias. Então, que nós possamos iniciar esse ano com esse pensamento, é o que eu quero trazer hoje para nós. Que possamos renovar as nossas atitudes, os nossos hábitos para melhor. O mundo está passando por diversos desafios. Existem pessoas perdendo os seus bens materiais nas enchentes. Tem sido muito frequente isso na sociedade brasileira. Nós temos várias regiões do país passando por este desafio. Então é importante que a gente possa começar o ano, continuar o ano nesse pensamento de fraternidade, de auxílio. Então, por que não olhar o nosso guarda-roupa, tirar as roupas que não nos servem mais, porque todo mundo ganhou uns quilinhos no final do ano, né, com as comilanças, ou com essa história de ficar em casa na pandemia. Então, imagino que está todo mundo aí vestindo um número maior e com coisas antigas no guarda-roupa. Então, vamos aproveitar essa renovação, limpar as gavetas, aquilo que não nos serve mais, ou aquilo que temos em excesso, que nos serve, mas que também pode ser compartilhado. Dar aquilo que a gente tem também é bom. Então, entrar nas campanhas. Existem campanhas aí de arrecadação até financeira, um pouco, né, que nós possamos dar a cada um, não precisa ser muito, mas juntando um pouco em pouco, para que os órgãos de auxílio, essas entidades assistenciais possam somar e fazer a diferença para essa população que foi impactada por essas enchentes. Isso é uma boa atitude também. Vamos buscar dentro de nós, dentro da nossa casa, fazer essa parte social, esse amparo para aquelas pessoas que precisam. E não esquecer também das nossas vibrações, que a nossa mente possa estar iluminada, que nós possamos estar numa vibração, numa corrente de paz, de harmonia, de esperança. Deixar para trás as mágoas que nós tivemos nos anos anteriores com as pessoas que nos magoaram por alguma forma, que nós possamos renovar o nosso pensamento perdão, que nós possamos deixar as críticas que nos abalaram, tirar o melhor delas, porque muitas vezes são críticas que nos trazem o alerta sobre aquilo que precisa ser corrigido em nós, que nós muitas vezes não queremos admitir, que nós possamos buscar aprender coisas novas, né? Fazer um curso online, um curso à distância, ler um livro. É sempre tempo de renovação e de oportunidade. Então, essa energia que inicia o ano é algo importante de nós aproveitarmos. Falando um pouquinho sobre o perdão,
Eu recebi uma mensagem esses dias e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. É uma mensagem que eu recebi no Momento Espírita, falando sobre o perdão. Um homem, então, entrou no avião e a comissária de bordo, observando que ele estava assim com o semblante carregado, atreveu-se a falar com ele e disse: senhor, me parece que o senhor não está muito bem. Iria lhe sugerir uma leitura muito importante que mudou a minha vida, que me deu a oportunidade de me fazer muito feliz. E então ela carregava aquele livro sempre com ela, mostrou para ele o livro, falando qual era. E ele ficou um tanto constrangido, porque na verdade ele era o autor daquele livro. Sentou-se naquele assento que estava reservado para ele e ficou pensando sobre isso. Por quê? Ele era uma pessoa premiada, com tanto conhecimento distribuído. Por que ele não conseguia aproveitar aquilo para ele? Por que ele estava sempre estressado, sempre tenso, sempre preocupado com alguma coisa, sempre sisudo? Apesar de todo esse conhecimento que ele havia adquirido ao longo da vida, lhe permitisse distribuir às outras pessoas bons conselhos. Por que ele não conseguia absorver esses conselhos e vivenciá-los? E fazendo uma reflexão, ele entendeu que a causa de tudo isso era o relacionamento dele com o pai. Que o pai nunca lhe dera um abraço, nunca lhe dera uma palavra de carinho, nunca lhe procurava, e que eles estavam super afastados depois que a mãe dele havia falecido. Então ele decide ir ao encontro do pai para resolver isso. Então, vou resolver, vou colocar para fora aquilo que está me fazendo mal, porque afinal de contas eu preciso me libertar desse sentimento que eu trago. E ele viajou 2.000 quilômetros para encontrar o pai. Quando ele chegou, o pai não estava esperando ele, estava sentado no sofá, não fazia a menor cerimônia de que ele estivesse indo até lá. E aí ele ficou ainda mais zangado, porque ele disse: poxa vida, eu venho até aqui falar com ele, e é assim que ele me recebe, como se eu fosse uma visita qualquer, não faz cerimônia, não faz nada. Então ele se encheu de coragem e começou a despejar no pai todas as amarguras que ele tinha no coração. Tudo aquilo que ele sentia que era culpa do pai, que o pai não o procurava, não o abraçava, etc, etc, etc. O pai deixou que ele desabafasse tudo, mostrou-lhe uma mala no canto da sala e disse assim: você está vendo aquela mala? Pegue ela, por favor, e abra. Quando o doutor abriu a mala, ele via que tinha vários recortes sobre reportagens da trajetória dele. Todas as entrevistas, todos os artigos, tudo que ele havia feito ao longo da vida, o seu pai havia acompanhado passo a passo. Então o pai lhe disse: eu nunca o abandonei, eu sempre tive a espreita e me orgulho muito do seu crescimento. É bem verdade que lá no passado eu não era uma pessoa dada muito ao carinho, muito afeto. Na verdade, quando a sua mãe faleceu, eu me vi na necessidade e na responsabilidade de o criar sozinho. Trabalhava até altas horas na lavoura, até as mãos sangrarem, para poder possibilitar a você condições de estudo, para que você pudesse se formar. Dia e noite, eu estava me empenhando em sustentar-lhe, em dar-lhe umas boas condições, e muitas vezes chegava em casa à noite cansado, sem energias para qualquer outra coisa. Você cresceu, se formou, se mudou, e nunca me agradeceu por isso. Sequer uma ligação você dava. Uma carta você escrevia, uma visita você fazia. E como isso me magoava. Naquele desabafo entre os dois, naquele entendimento de que nenhum dos dois estava, de certa forma, culpado por aquele distanciamento, mas a ausência de se dizer era que era a verdadeira realidade. Ambos traziam consigo suas razões, mas nunca haviam demonstrado e dito isso. Então, naquele momento, o filho ajoelhou-se e pediu perdão ao pai
por ter julgado mal as suas atitudes e por não ter feito a parte dele, que era se aproximar do Pai. Eles reataram, voltaram, então, a se tratar como pai e filhos. E essa mensagem nos remete a pensar que nem sempre aquilo que a infelicidade que nos cerca, muitas vezes é fruto da nossa forma egoísta de ver o mundo. Nós sempre esperamos que o outro venha até nós, que o outro faça por nós, que o outro reconheça, quando na verdade, muitas vezes, nós precisamos fazer esse primeiro gesto na direção de quem nos aquarta a atitude de carinho e de gratidão. Tinha uma frase da Madre Teresa que ela diz assim: se você faz ao outro, as suas boas ações são esquecidas, não se preocupe. Isso é uma atitude sua com Deus, e Deus nada esquece. Então, que nós possamos, com esse pensamento, iniciar esse ano pensando no que está nos afligindo e dar o primeiro passo para que as coisas se resolvam. Dar sem esperar receber em troca. Mas quando nós oferecemos, o retorno vem, cedo ou tarde. Nós temos a eternidade ao nosso favor. E muitas vezes não é no agora que nós colhemos os frutos do futuro. Então, tanto para o bem como para o mal. Então, que nós possamos viver o dia de hoje com essa consciência, com este alerta de fazermos o nosso melhor, dando carinho aos que nos cercam, auxiliando os que precisam, refazendo as nossas energias, sim, buscando renovação, conhecimento, buscando crescer e sempre em contato com Deus através da oração, mantendo essa ligação e essa vibração, trabalhando por um mundo melhor, trabalhando pela nossa melhora, pela nossa reforma íntima, e que seja dessa forma a nossa contribuição no universo como seres eternos que somos. Muita paz a todos, que assim seja.